Olá, meus amigos e minhas amigas, futuros delegados e delegadas de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Tá chegando a nossa prova, né? Foi a primeira coisa que eu falei quando eu entrei na sala aqui hoje. E a gente entra agora na nossa parte da revisão final de direito administrativo. Já tivemos toda a parte teórica, já treinamos questões dos mais diversos pontos da nossa matéria. E agora a gente entra nessa parte de revisão final. A gente vai ter aulas para revisão final de direito administrativo e também de revisão final da lei orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, com a ideia da gente trabalhar, né, pontos importantes. O que é que eu pensei para a gente fazer nessa nossa revisão final? A gente revisar conceitos importantes da nossa matéria, né? Diversas questões, por mais que a gente saiba que a FGV tem uma tendência de colocar um caso concreto, de contar uma história, mas nas alternativas a grande chance é que eles venham a cobrar para a gente conceitos, ou usar um conceito de forma errada, colocar um conceito no lugar errado, onde não deveria estar, misturando, por exemplo, conceitos. Claro, também cobrando jurisprudência, porque numa prova de delegado de Polícia Civil a gente sabe que jurisprudência vem também, né, tem foco para a gente, mas eu pensei nessa nossa aula de revisão final da gente revisar esses conceitos. Eu acho que trabalhar nessa revisão final conceitos vai ajudar vocês na memória recente, que é justamente na hora da prova apareceu lá, sei lá, um conceito de revogação, e você escutar, né, a sua memória recente, trazer lá na sua cabeça a minha voz, que hoje não está muito das boas, vocês já perceberam isso, mas a gente, mesmo que vocês se lembrem dessa voz meio fanha, não tem problema nenhum, o importante é trazer a questão. Então, vocês lembrarem do conceito, lembrarem daquilo que a gente trabalhou em aula, e vocês conseguirem identificar se aquilo está certo, se aquilo está errado, enfim. Tá? Então, a gente trabalha aqui, nessa nossa aula, conceitos importantes, passando por diversos pontos do nosso edital. Para preparar a aula de vocês, eu sempre preparo a aula, né, bem focada na prova, eu peguei o edital de vocês, fui separando aqueles temas que eu acho que seriam interessantes a gente relembrar aqui, conceitos que, claro, a gente já trabalhou nas nossas aulas teóricas, muitas vezes até no treinamento de questões, no material de vocês também estão todos esses conceitos, mas que eu queria trabalhar essa memória recente de vocês aqui. A ideia de revisão é isso, né? A gente trabalhar aquilo que vocês já estudaram, mas agora relembrá-los de forma mais clara, de forma mais objetiva, de forma até mais rápida, esses pontos que eu acredito que podem aparecer para a gente em prova. O primeiro ponto que eu separei para a gente trabalhar nessa nossa aula de revisão final é a organização administrativa. Foi um dos primeiros pontos que a gente trabalhou lá no começo, né, do direito administrativo, que é entender um pouco como que a administração pública se organiza, quais são os órgãos, as entidades que integram a administração. Lembrando um conceito de administração pública, se a gente for juntar todos aqueles sentidos que nós estudamos lá na nossa aula de direito administrativo, eu tenho que a administração pública ela vai corresponder às pessoas jurídicas, os órgãos públicos e os agentes públicos que exercem a função administrativa. Esse é um conceito que a gente pode trazer de administração pública, né, juntando aqueles dois sentidos, o sentido subjetivo, orgânico ou formal, com o sentido objetivo, material ou funcional, nós temos isso. A pessoa jurídica ou as pessoas jurídicas, os órgãos públicos e os agentes públicos que exercem a função administrativa são considerados administração pública, né? Então, seja eles do Poder Executivo, do Legislativo, do Judiciário, estejam eles exercendo função administrativa, eles entram dentro desse nosso conceito de administração. Lembrando também que existe um outro sentido, que é um sentido amplo para a administração, que vai abarcar tanto aqueles sujeitos que exercem a função administrativa, quanto também aquela função política ou função de governo, né? Nós trabalhamos todos esses sentidos, todas essas formas de enxergar a administração. E essas pessoas jurídicas, esses órgãos públicos, esses agentes públicos, eles precisam se organizar para exercerem a função administrativa. Existem técnicas, existem mecanismos de organização para a administração, que são aquela famosa desconcentração e a descentralização. Desconcentração e descentralização, gente, é um conceito essencial para que a gente entenda a organização administrativa. Porque na nossa prova eles podem cobrar esses conceitos de diversas maneiras diferentes. Podem te trazer lá na questão, falando que foi criada uma entidade da administração indireta, e lá nas alternativas, falarem dessa entidade da administração indireta, trazerem tudo certinho, por exemplo, com relação a uma autarquia, mas falarem que a autarquia é pela desconcentração, e a gente sabe que não, é pela descentralização.
Ou a mesma coisa, falar de um órgão público e falar de descentralização, que também vai estar errado, porque o órgão público tem a ver com a desconcentração. Então, a gente precisa lembrar, entender esses conceitos, porque eles podem. A gente não vai ter uma questão simples assim numa prova de delegado, né? Um conceito de desconcentração, de descentralização, mas colocarem esses elementos, esses conceitos na alternativa para tentar te levar ao erro. Então, lembrando rapidamente aqui desses conceitos, nós sabemos que a desconcentração é a transferência de uma atividade, a transferência de uma competência para outro órgão público. Então, quando eu tenho uma divisão interna de competências, que é justamente o conceito de órgão público que a gente vai lembrar daqui a pouco, nós temos a chamada desconcentração. Então, quando o Estado de Minas Gerais, que é uma pessoa jurídica de direito público, se divide internamente em órgãos públicos, ele está se desconcentrando, lembrando que é possível, além dos entes federativos se desconcentrarem, né? Então, União, Estado, Distrito Federal, municípios criarem os seus órgãos. Também é possível que a administração pública indireta crie seus órgãos. É um conceito de órgão que a gente tem lá na Lei 9784, a Lei 9784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, mas que pode aparecer para a gente em prova. Fala que órgão é uma divisão de incompetências não, né? É uma divisão de competências, tanto da administração direta quanto indireta. Então, qualquer entidade da administração pública, qualquer pessoa jurídica, seja administração direta ou indireta, vai poder usar da desconcentração, que é essa divisão interna, e temos também a descentralização, que é quando eu tenho a transferência de uma atividade para uma outra entidade. Na maioria das vezes, uma pessoa jurídica, né? Então, quando eu tenho a transferência de uma atividade para uma outra entidade, para uma outra pessoa jurídica, por exemplo, nós temos a chamada descentralização. Digo que, na maioria das vezes, pessoa jurídica, porque se a gente tivesse que aprofundar em serviços públicos, a gente veria que permissão de serviço público pode ser para pessoa física, mas não cai na nossa prova serviços públicos. Então, não vou me preocupar com isso, né, em aprofundar aqui com vocês. A ideia é que, quando eu tenho o Estado de Minas Gerais, ou a União, ou o município, ou o Distrito Federal, transferindo uma atividade para uma outra pessoa jurídica, para uma outra entidade, nós estamos falando da descentralização. Então, desconcentração é uma atuação interna, enquanto a descentralização é uma atuação externa. Eu estou transferindo a atividade para uma outra entidade. A descentralização, ela pode aparecer para a gente em prova em diversas maneiras ou diversas formas de descentralização. Também acho que é um ponto que eles podem querer aprofundar para a gente em prova. Então, eu queria relembrar com vocês aqui quais são as formas de descentralização que podem aparecer para a gente em prova. Então, quando eu falo em descentralização, essa transferência de atividade para uma outra entidade, para uma outra pessoa, na maioria das vezes, né, jurídica, como eu disse, nós temos formas de descentralização. A primeira delas, que eu inclusive citei como exemplo, é a criação das entidades da administração pública indireta. Então, quando eu tenho a criação de uma autarquia, de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista, de uma fundação pública, nós temos uma forma de descentralização. O ente federativo está criando uma nova entidade, através da lei, seja a lei criando, seja a lei autorizando, a gente vai relembrar isso aqui, e está transferindo a atividade para uma outra entidade. Então, eu tenho a administração direta, que é o ente federativo, seus órgãos públicos, transferindo a atividade para uma outra entidade, para uma outra pessoa jurídica, criando essa nova pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica que não existia, que foi criada pelo ente federativo. Essa descentralização, através da criação de entidades da administração indireta, ela pode aparecer para a gente em prova com 3 nomes diferentes. Ela pode aparecer para a gente em prova com o nome de descentralização por outorga, descentralização por serviços, técnica ou funcional, ou descentralização legal. Então, a descentralização por outorga, a descentralização por serviços técnico ou funcional, ou a descentralização legal, é justamente a transferência de uma atividade para essas entidades da administração indireta. Na descentralização por outorga, que é o nome que o Eli Lopes Meirelles usa, alguns autores falam que seria só para pessoas jurídicas de direito público, como para uma autarquia. Outros não fazem essa diferenciação, vão falar das entidades da administração indireta de forma geral, mas seja a descentralização por outorga, por serviços, técnica, funcional ou legal, a gente está falando da mesma coisa. O ente federativo está criando uma pessoa jurídica, transferindo a essa pessoa jurídica uma determinada atividade. É a criação das entidades da administração indireta.
Outra forma de descentralização, que também pode aparecer para a gente em prova, girando em torno da descentralização e não em torno de serviços públicos, é quando eu tenho a delegação de um serviço público. Quando a administração pública, quando o ente federativo, ele decide que ele não quer mais transferir uma atividade para uma entidade, ele não quer mais, na verdade, exercer atividade dentro dele próprio através de um órgão público. E ele não quer criar uma entidade da administração indireta, mas quer transferir de toda maneira a execução de um serviço público para uma outra entidade, ele pode delegar a prestação de um serviço público, através de um contrato de concessão, de permissão de serviço público. Esses conceitos, né, de concessão e permissão não cairiam para a gente em prova, mas é possível que seja cobrado a questão da descentralização. Então, a descentralização, quando eu tenho a delegação de um serviço público para uma concessionária, para uma permissionária de serviço público, ela pode ser chamada de descentralização por delegação, descentralização por colaboração ou descentralização negocial. Então, se estiver falando de concessionária, permissionária de serviço público, não está falando da criação de entidades da administração indireta, porque a gente tem que lembrar que empresa pública, sociedade de economia mista, por exemplo, pode também prestar serviço público, mas se estiver falando desses contratos administrativos que delegam a prestação do serviço, nós estamos falando, então, da descentralização por delegação, por colaboração ou descentralização negocial. Um ponto a mais que talvez o nosso examinador possa querer também aprofundar, se ele quiser pegar um pouco mais pesado dessas formas de descentralização, é discutir se nessas descentralizações que a gente está vendo aqui, nessas duas, vai ser transferida a titularidade do serviço ou se vai ser transferida só a execução do serviço. Qual que é a mudança? Qual que é a diferença? E quando eu falo que está transferindo a titularidade do serviço e a execução do serviço, eu estou dizendo que aquela entidade que agora vai prestar aquele serviço, vai exercer aquela atividade, ela passa a ser dona da atividade. Enquanto que quando eu falo que está sendo transferida só a execução, o ente federativo continua sendo dono, mas ele está transferindo a execução daquele serviço. Tirando José dos Santos Carvalho Filho, que tem um entendimento diferente com relação a isso, a maioria dos autores vai nos dizer que, quando eu tenho a criação de uma entidade da administração indireta, de uma autarquia, por exemplo, vai ser transferida tanto a titularidade quanto a execução. Então, Eli Lopes Meirelles, que chama de descentralização por outorga, Maria Silva, que fala do serviço, técnica funcional, eles falam que, nesse caso, vai ser transferida a titularidade e a execução do serviço. O José dos Santos Carvalho Filho não concorda com isso. Ele acha que mesmo aqui é só a execução. Mas a maioria dos autores vão dizer que transfere-se, nesse caso, também a titularidade. Enquanto que na descentralização, por delegação, por colaboração negocial, ninguém vai discutir, vai ser transferida apenas a execução. Não tem como a gente pensar numa concessionária de serviço público, que é uma empresa da iniciativa privada, que só venceu uma licitação, firmou um contrato de concessão, sendo dono, passando a ser dono do serviço público. Tá? Então, cuidado também com relação a essa questão da titularidade e da execução. Além dessas duas formas de descentralização, que recebem esses vários nomes, como a gente viu aqui, pode aparecer para a gente em prova também outras formas de descentralização, que são citadas por alguns autores. Alguns autores falam, outros não. Alguns autores falam de uma ou duas. Mas, de toda maneira, vamos passar o rodo aqui nas formas de descentralização. Uma terceira forma de descentralização que pode aparecer para a gente em prova é quando nós temos a administração pública firmando algum tipo de vínculo com aquelas entidades do terceiro setor. Lembrando o que é terceiro setor. O terceiro setor ele é formado por aquelas pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que exercem uma função social, não integram a administração, fazem parte da iniciativa privada, não fazem parte da administração pública, mas que, em virtude desse vínculo, elas recebem algum fomento, alguma ajuda da administração. Então, eu tenho uma entidade privada, que não faz parte nem da administração direta nem indireta, e cuidado com isso, porque eles às vezes colocam que terceiro setor faz parte da administração indireta, não faz parte nem da administração direta nem indireta, são entidades da iniciativa privada, mas que estão exercendo uma função social, que são funções que a administração deveria estar exercendo. Então, alguns autores, quando falam do terceiro setor, falam que também existe aqui uma descentralização, que eles chamam de descentralização social. Então, quando a administração firma um contrato de gestão com a OS, um termo de parceria com a OCIP, aquelas formas de vínculo com a OSC, que a gente viu lá na Lei 13.019, que é o acordo de cooperação, um termo de colaboração, um termo de fomento, ela está, de alguma maneira, também se descentralizando,
porque aquele ente da iniciativa privada está exercendo uma função que a própria administração deveria exercer. Então, alguns autores chamam de descentralização social. Também pode aparecer para a gente em prova a descentralização que possibilita hoje no Brasil a criação dos territórios federais, que é a chamada descentralização geográfica ou territorial. A Maria Silvia Zanella de Pietro, quando ela fala das formas de descentralização, ela cita também a descentralização geográfica ou territorial, que é quando eu posso atribuir personalidade jurídica a uma área territorial. Hoje, na nossa Constituição, nós temos a previsão, né, da possibilidade de territórios federais, apesar de hoje não termos nenhum. E, por fim, pode aparecer também uma descentralização que não tem nada a ver, ou quase nada, com direito administrativo, que é quando eu tenho uma distribuição de competências entre os entes federativos, que é aquilo que a Constituição faz. A Constituição vai trazer competências da União, competências do Estado, do Distrito Federal, dos municípios. Ela está, de alguma maneira, né, distribuindo competências, atividades entre os entes federativos, constitucionalmente, e ela recebe um nome, que é o nome de descentralização política. Então, descentralização política é quando eu tenho lá no direito constitucional, lá na nossa Constituição, essa distribuição de competências entre os entes federativos. Beleza? Lembramos, então, de concentração, descentralização e todas essas formas, esses nomes que podem aparecer para a gente em prova, que eu sei que são vários, né? Então, eu queria lembrar todos aqui com vocês para ficar um pouco mais tranquilo lá na hora da prova. Outro ponto dentro da organização administrativa que eu queria relembrar com vocês são os chamados órgãos públicos. A gente viu que o órgão público ele vai ser criado através da desconcentração. Vimos que tanto a administração direta quanto indireta pode se desconcentrar, então pode criar órgão. E quando a gente pensa, né, pensando nos órgãos públicos do ente federativo, a gente vai pensar no órgão público como uma divisão interna de competências dentro de uma pessoa jurídica. Então, o órgão público é, como eu disse na desconcentração, uma questão interna. Dentro da pessoa jurídica, ela se divide internamente em órgãos públicos. Então, a gente tem uma divisão interna, através da desconcentração, dentro daquela pessoa jurídica, criando os chamados órgãos públicos. Então, a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais é um órgão público, um órgão autônomo, inclusive, como a gente tem lá no artigo 2º da Lei Complementar 129, da Lei Orgânica da Polícia Civil. Com relação ao órgão público, 2 pontos que eu queria relembrar com vocês aqui. Primeiro, já que o órgão público é uma divisão interna dentro de uma pessoa jurídica, a gente sabe que o órgão público ele não tem personalidade jurídica. Os órgãos públicos não têm personalidade jurídica. Então, qualquer questão de prova que vier falar que o órgão público é pessoa, que o órgão público é pessoa jurídica, que o órgão público é entidade, o órgão público não é. O órgão público não possui personalidade jurídica. A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais tem personalidade jurídica? Não. É um órgão interno do Estado de Minas Gerais. A pessoa jurídica de direito público, o Estado de Minas Gerais, se dividiu internamente em diversos órgãos. Dentre eles, a gente vai ter, por exemplo, a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. O órgão público ele não tem personalidade jurídica, mas, excepcionalmente, ele pode receber aquela personalidade judiciária. Personalidade judiciária, que é aquela possibilidade de estar em juízo, é aquela capacidade processual. Excepcionalmente, o órgão público pode receber personalidade judiciária. Ele tem, em regra? Não. Em regra, se ele não tem personalidade jurídica, ele não tem personalidade judiciária. Excepcionalmente, eu posso ter um órgão público com personalidade judiciária. Primeiro, quando a lei determinar. Como que isso pode aparecer para a gente em prova? Trazendo, por exemplo, uma questão ligada ao Ministério Público e o ajuizamento de uma ação penal pública, por exemplo. O órgão público, o Ministério Público é órgão público. Ele não tem personalidade jurídica e nem personalidade judiciária em regra. Mas nas hipóteses que a lei determina, ele vai ter personalidade judiciária. Vai passar a ter personalidade jurídica? Não. Só a personalidade judiciária. E também quando nós temos aqueles chamados órgãos de cúpula que estiverem na defesa dos seus direitos institucionais. Então, o órgão de cúpula, que são aqueles órgãos que estão lá em cima da organização administrativa, quando estiverem defendendo os seus direitos institucionais, direitos do próprio órgão, ele também vai ter a personalidade judiciária. Tá? Então, o órgão público não tem personalidade jurídica. Excepcionalmente, ele recebe a judiciária, mas nunca recebe a personalidade jurídica. E um outro ponto que eu queria relembrar com vocês aqui é a chamada teoria do órgão.
A teoria do órgão, ela explica a relação existente entre o agente público, o órgão público e a pessoa jurídica do qual ele faz parte. Pensando em você sempre, delegados e delegadas de Polícia Civil, da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, órgão público, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica. Vocês, como delegados e delegadas de Polícia Civil, quando tiverem daqui pouco tempo exercendo a função que lhes foi atribuída pela lei orgânica da Polícia Civil, vocês, quando estiverem ali atuando, quando estiverem editando atos administrativos, vocês estão atuando em nome do órgão do qual vocês fazem parte e em nome da pessoa jurídica da qual você faz parte. Quando você exerce uma função administrativa, não é você, fulano de tal, fulana de tal, que está exercendo. Se eu exerço uma função administrativa, se eu edito um ato administrativo, os atos administrativos que eu editei hoje, ao longo do dia, não sou eu que estou editando. É, no meu caso, a Assembleia Legislativa e o Estado de Minas Gerais. E essa relação, ela é explicada por essa chamada teoria do órgão, que também pode aparecer para a gente em prova com o nome de teoria da imputação volitiva. Ou, simplesmente, teoria da imputação. Teoria do órgão, teoria da imputação volitiva, teoria da imputação. Acho muito difícil a FGV cobrar, mas vai aqui, né? Ou, então, teoria de Otto Guercke, que foi o cara que inventou essa teoria. Tá? Então, a ideia é que o órgão público, a pessoa jurídica, não consegue manifestar vontade. Ele é uma ficção jurídica. Então, é natural que ele precise de agentes públicos em órgãos públicos exercendo aquela função. Cuidado se aparecer para a gente em prova, usando o termo teoria do mandato ou teoria da representação. Essas duas teorias não são aplicadas, elas não são admitidas no direito administrativo brasileiro. Tá? Então, a teoria do mandato ou da representação tentaram explicar essa relação, mas elas não são aplicadas hoje. Beleza? A nossa teoria é essa, teoria do órgão, da imputação volitiva ou teoria de Otto Guercke. Passados esses pontos com relação a órgãos públicos, a gente entra no último ponto, mas que a gente tem que trabalhar algumas questões aqui, com relação às entidades da administração indireta. Então, a gente já viu que a administração indireta ela é criada pela descentralização, que pode ser chamada de descentralização por outorga, por serviços, técnica, funcional ou legal, e ela leva, então, à criação de entidades. Então, a administração direta cria essas novas pessoas jurídicas que vão integrar a chamada administração pública indireta. Quais são as entidades que a gente vai relembrar aqui? A gente vai lembrar das autarquias, eu não coloquei elas aqui, acho que eu coloquei lá na frente, mas só lembrando. A gente vai lembrar, então, das autarquias, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das fundações públicas. São as entidades que a gente vai lembrar quando a gente fala da administração indireta. Daqui a pouco a gente vai fazer uma observação com relação a essas entidades e também com relação a outra, que eu quero relembrar com vocês. Mas quando a gente fala da criação dessas pessoas jurídicas, então do ente federativo criando essas pessoas jurídicas e transferindo a elas uma determinada atividade, os autores de direito administrativo vão trazer para a gente algumas características em comum entre todas essas entidades. Todas essas entidades se submetem a essas características, que alguns autores chamam até mesmo de princípios comuns, que são aplicados a essas entidades todas, a autarquia, a empresa pública, a sociedade de economia mista e a fundação pública. Primeira característica em comum de todas essas entidades é a chamada especialidade. O que é a especialidade? É dizer que cada uma dessas entidades da administração indireta, ela vai ser criada para uma finalidade específica. A gente nem falou especificamente separando nessas características em comum na nossa aula teórica, a gente foi falando ao longo, né, da administração pública indireta, mas é importante agora a gente organizar. Então, quando eu falo da especialidade, eu estou dizendo que cada uma dessas entidades da administração indireta, elas são criadas para uma finalidade específica. Finalidade essa que vai estar prevista em lei. Então, a lei que cria a autarquia, ou que autoriza a criação de uma empresa pública e das outras entidades, como a gente vai relembrar, ela vai estabelecer qual é a finalidade daquela entidade. E aí, se eu crio uma autarquia, o Estado de Minas Gerais criou uma autarquia, colocou na lei uma determinada atividade, e aquela autarquia não está buscando aquela atividade, não está exercendo aquela atividade ou buscando a finalidade que lhe foi dada pela lei, a autarquia está errada.
Ela não está fazendo o que ela tinha que fazer. Então, essa autarquia ela pode ser, inclusive, extinta, pelo fato de ela não estar buscando aquela finalidade. Então, é necessário que a lei estabeleça a finalidade específica de cada entidade da administração indireta, e só a lei pode alterar essa finalidade. Se eu quiser alterar uma finalidade, acrescentar, tirar alguma coisa da finalidade de uma dessas entidades da administração indireta, também vai ser necessário lei. Segunda característica importante com relação a essas entidades da administração indireta, que a FGV ama cobrar, é a questão do controle. Quando a gente fala no controle das entidades da administração indireta, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, e que eu repeti várias vezes para vocês ao longo das nossas aulas, é que entre pessoas jurídicas diferentes não existe hierarquia, não existe subordinação. A gente vai relembrar isso daqui a pouco também, quando for falar dos poderes administrativos. Quando a gente fala das relações de hierarquia e de subordinação, essa hierarquia e subordinação ela vai acontecer dentro da pessoa jurídica. Entre pessoas jurídicas diferentes não existe relação de hierarquia, não existe subordinação. Consequentemente, entre a administração direta e a entidade, a pessoa jurídica da administração pública indireta, não vai existir uma relação de subordinação. O Estado de Minas Gerais criou uma autarquia para prestar uma determinada atividade. Entre o Estado de Minas Gerais, a administração direta, e a autarquia, a administração indireta, não existe hierarquia, não existe subordinação. A relação existente entre essas entidades da administração direta e indireta é o que a gente pode chamar de controle finalístico, que pode aparecer para a gente em prova com o nome de tutela, com o nome de vinculação, ou então de supervisão ministerial. Então, esses são os nomes que podem aparecer para a gente em prova, se a questão ela estiver cobrando a relação entre as entidades da administração direta ou indireta. A administração pública direta, ela exerce um controle finalístico sobre a entidade da administração indireta. Então, a administração direta do Estado de Minas Gerais vai poder controlar se aquela entidade está buscando a finalidade para a qual ela foi criada, lembrando aqui da especialidade. Então, é um controle finalístico, é ver se está cumprindo a finalidade para a qual ela foi criada. Pode ser chamada de tutela, lembrando sempre, e eu repeti isso para vocês várias vezes também, não confundir com autotutela. A autotutela é a pessoa jurídica controlando seus próprios atos, o órgão controlando seus próprios atos, enquanto que tutela é uma pessoa jurídica controlando a outra, dentro dessa ideia de controle finalístico, sempre lembrando que a tutela não tem relação com uma relação de hierarquia. Também podemos chamar de vinculação. A maior chance na hora da prova é você, de alguma maneira, se confundir entre a vinculação e subordinação. Subordinação não existe, vinculação não está ligada à subordinação. Subordinação entre as pessoas jurídicas da administração direta e indireta não existe. O que acontece é que cada entidade da administração pública indireta está vinculada à administração pública direta. E o nome supervisão ministerial, que é um termo que aparece para a gente num decreto-lei, né, o decreto-lei 200, que trata da administração pública federal, que vai dizer lá na administração pública federal que cada entidade da administração pública indireta ela está vinculada a um ministério, né, que está ligado àquela atividade. A mesma ideia aqui, quando a gente fala do Estado, só que aí, no caso, não é ministério, é as secretarias de Estado. Então, quando o Estado de Minas Gerais ele cria uma entidade da administração indireta, essa entidade da administração indireta ela vai estar vinculada a uma determinada secretaria de Estado. Eu estava tendo hoje, por exemplo, uma reunião com a Emater, que é uma empresa pública, e ela está vinculada à SEAPA, que é a Secretaria de Estado de Agricultura. Então, a depender da atividade, ela está vinculada a uma secretaria. Mas, de toda maneira, esse nome supervisão ministerial, ele meio que pegou no direito administrativo. Não sei se o nosso examinador ele vai praticar essa inconsistência técnica de cobrá-la, mas, de toda maneira, está aí. Tá? Então, controle finalístico, tutela, vinculação ou supervisão ministerial é a relação que existe entre as entidades da administração direta e indireta. E, por fim, uma outra característica é a questão da reserva legal. Todas as entidades da administração pública indireta, elas precisam de lei para que elas possam existir. Vai mudar, obviamente, o papel da lei. E a gente vai relembrar isso daqui a pouco quando for falar das entidades. Então, a lei pode criar ou a lei pode autorizar a criação das entidades, como a gente vai revisar. Mas eu sempre preciso ter uma lei. Não tem como um decreto do chefe do Poder Executivo criar uma autarquia ou criar uma empresa pública. Eu preciso do papel da lei. Então, a ideia da reserva legal é que eu preciso de lei
para que exista, né, de alguma maneira, essas entidades da administração indireta. Tá? Então, seja criando, seja autorizando, como a gente vai ver, eu tenho essa ideia da reserva legal. Vale a pena depois vocês darem uma lida no artigo 3719 e também no inciso 20 da nossa Constituição. O artigo 3719 a gente trabalhou a exaustão, quando a gente trabalhou as entidades da administração pública indireta, e a gente vai relembrar, inclusive, vários pontos aqui do artigo 37, inciso 19, que fala da criação ou da autorização para criar. E o artigo 37, inciso 20, que a gente não citou lá, mas que, obviamente, do 37 ao 43 da nossa Constituição, qualquer coisa pode aparecer em prova, ele trata da questão da criação de subsidiárias das entidades da administração pública indireta, ou então da participação dessas entidades em outras pessoas jurídicas. Então, essas entidades da administração pública indireta, elas podem criar subsidiárias, que são pernas, né? Assim, não usando, obviamente, um termo técnico lá do direito empresarial, professor de direito empresarial ia me matar de eu falar isso, mas que são pernas, são braços ali daquela entidade da administração indireta. Quando você chegar lá no artigo 37, inciso 20, você vai ver que também precisa de lei em cada caso, usando o termo lá do artigo 37, inciso 20, para a criação de subsidiárias ou participação em outra pessoa jurídica. É o termo do artigo 37, inciso 20. Ele fala que tem que ter uma lei em cada caso. Cuidado com isso, que esse em cada caso foi interpretado pelo STF. O STF falou que não é no caso de cada subsidiária, de cada participação. Basta uma lei autorizar a criação de subsidiárias por uma determinada empresa pública para que ela possa criar quantas subsidiárias ela quiser. O em cada caso é, na empresa pública tal, tem que ter uma lei. Uma lei só, basta uma lei autorizando criar quantas subsidiárias forem. Na autarquia, mesma coisa. Tá? Então, esse em cada caso não é, para criar uma subsidiária precisa de uma lei, não, agora precisa de outra para criar. Não, esse em cada caso é para cada entidade da administração indireta. No caso de uma entidade, basta uma lei, normalmente a própria lei que a institui, já autoriza a criação de quantas subsidiárias ela quiser. Tá certo? Então, essas são as características em comum que eu queria relembrar com vocês das entidades da administração indireta. E aí, agora, a gente começa, de fato, a falar dessas entidades da administração indireta, que eu já havia citado para vocês ali. Né? Então, a autarquia, a empresa pública, a sociedade de economia mista e a fundação pública são entidades que integram a administração pública indireta, são produtos, né, são resultados, então, de uma daquelas formas de descentralização que a gente viu. Eu quero fazer uma observação rápida com relação a essas entidades e aí depois entrar em cada uma delas rapidamente, relembrando algumas características que podem aparecer em prova, para depois a gente passar para o nosso próximo ponto aqui da nossa revisão.